Estamos aqui falando, né, sobre Israel, origem, trajetória e legado, né? Nós encerramos na semana passada a primeira parte, né, o primeiro módulo, falando sobre os patriarcas, né, Abraão, Isaac, Jacó e José, né, que a partir dele, né, nós temos aí uma grande colaboração para as tribos, né, que as 12 tribos que vão se espalhar ali naquela região que nós já vimos, que vai ser a terra de Canaã, a terra prometida, né? Eu vou trazer aqui no início, vamos construir junto aqui um pano de fundo para aquilo que a gente vai dar sequência, tá? A gente vai resgatar algumas coisas, vamos colocar outras, né, para que as novas venham. Mais ou menos essa é a nossa trajetória de hoje. Então, o palco da história de Israel, ele se dá nessa região que nós falamos, que marcada ali no mapa, que é o crescente fértil, né? Essa é a região. Então, nós temos mais ou menos por aqui, né, a cidade de Ur dos Caldeus, de onde Deus vai chamar Abraão, né? Ele vai mais ou menos para cá, onde, né, a gente tem Arã. Aqui o pai dele morre, ele recebe, né, a promessa, ele sai daqui em direção à terra prometida, que é esse corredor sírio-palestino aqui, ó, que está escrito, tá? Então aqui mais ou menos são os lugares da peregrinação de Abraão, de Isaac e de Jacó. E claro, a gente tem Jacó voltando a Arã, retornando, mas esse é mais ou menos o palco onde acontece isso. O crescente fértil, essa região é a região onde, apesar de deserto, né, a gente tem alguns lugares, né, de rio, montanha, no caso, com a chuva que tem na serra, sabe? Que é constante, que condensa. Então, nós temos ali uma maior possibilidade de subsistência, né? Tanto de vegetação. Então, era natural que os nômades, né, desse período, nós falamos de dois tipos, nômades sedentários, que são aqueles que se estabelecem, se relacionam com as cidades, né, pensando que cidade naquela época não é como hoje, né, eram cidades, eram lugares às vezes muito pequenos, né, algumas cidades eram algumas quadras, então, e vários clãs em volta, né, com prefeitos, que seria uma espécie de rei, né, que seria o dominador daquele pequeno reino ali. E nós temos os nômades, então, que são não sedentários, ou seja, eles são montanheses, né? Eles ficam transitando entre um lugar e outro, eles não estabelecem, não se fixam a nenhum lugar. Tem mais algumas questões a respeito disso, mas só para que a gente retome. Aqui eu queria mostrar para vocês, né, para a gente começar pensando que a história de Israel, quando a gente fala em história de Israel, a gente está pensando numa pré-história de Israel. Israel ainda não existe, né? Nós estamos falando de um proto-Israel, né? Ainda não é Israel. Estamos falando de um povo que começa a ser formado a nível de famílias, de gerações. Então Deus, né, se a gente for ler lá na Bíblia, se a gente pegar do capítulo 1 do Gênesis até o 11, a gente não tem menção de um povo. Nós não temos menção de Israel ou de uma promessa nesse sentido. A única promessa que nós temos relacionado à descendência, né, de que Deus faria algo a partir da descendência, lá em Gênesis 3,15, né, que a descendência da mulher esmagaria a cabeça, né, da serpente. A serpente, né, morderia, né, picaria ali o seu calcanhar, né? Mas estamos falando aí da promessa desse descendente, a descendência da mulher, né, seria a humanidade, mas o seu descendente se referindo, né, a Jesus Cristo, aquele que viria. Então, nós temos essa promessa. Depois disso, nós temos muitas gerações. Temos ali o período do dilúvio, né, em que a gente vê a humanidade já numa situação bastante decaída, né, conforme a gente lê a Escritura, e Deus então acha um justo na terra, Noé, né, alguém que conhecia ainda o Deus de Adão, né, o Deus de Abel, o Deus de Sete, né? Então, o Deus Elohim, o Deus criador de todas as coisas.
E dessas gerações, então, nós encontramos um justo, Noé. Deus envia o dilúvio, não é? Acaba-se ali, tem um reset na humanidade, né? A gente começa tudo de novo a partir de Noé e da família dele. E aí nós temos os 3 filhos de Noé, né? Cã, Sem e Jafé. Essa é o mapa, né, ali das nações, né, do início das nações. Então, se a gente pensar que a habitação de Abraão estava mais ou menos nessa região aqui, ó, né, aqui a gente tem a Babilônia, Ur dos Caldeus aproximadamente aqui. Então, a gente tem ali o tronco, né, os semitas, de onde vai descender Abraão. Então, a gente tem Cão, que é amaldiçoado, vocês lembram? Ele vê a nudez do pai, né, e ele é amaldiçoado ali pela desonra. E a maldição sobre ele seria de que ele seria escravo dos outros 2 irmãos. Escravo de Sem, escravo de Jafé. Né? Nós temos a maldição sobre Jafé, de que ele seria hóspede na casa dos seus irmãos. Então, a partir daqui, nós temos toda essa humanidade. Os cananitas seriam os descendentes de Cão, ou de Cão. Né? O filho de Cão é Canaã. E Canaã é esse quadrado aqui, né? Onde Deus, né, estabelece ali a terra da promessa. Nós temos aqui o Sinai, ó, essa península. E aqui a gente tem essa divisão das raças, né? Olha que coisa interessante. Se a gente olhar, né, no mapa geral, grande, né, a gente fica mais ou menos assim a ideia de onde nós temos as descendências, né, de Cão, de Sem e de Jafé. Aqui nós temos, né, em Sem, os árabes, né, temos os judeus e dentre várias outras raças, né, os arameus e assim por diante. Então aqui nós temos todos parentes, percebe? Todas essas raças. Mas de todos esses, Deus escolhe 100. Né? E de 100, nós temos ali mais 5 filhos. Um dos filhos dele, eu não sei se é Arfaxade, é um nome diferente, né? Depois a gente pode olhar lá na Bíblia. Em Gênesis 11, nos últimos versículos, a gente encontra a descendência de Abraão lá. Então, a partir desse tronco, Deus estabelece, entende que Deus vai afunilando, Deus vai escolhendo, Deus vai separando para si. Ainda não é um povo, ainda estamos falando a nível de famílias, de clãs, né? Então, esse período agora em que a gente vai estabelecer e pensar como os patriarcas de Israel, a pré-história de Israel, é um período que vai do ano, né, 2000 antes da era cristã até 1700 antes da era cristã, aproximadamente. Avançando aqui, né, para que a gente faça aqui aquele tour de resumo. Saindo então de Ur dos Caldeus, né, Abraão é chamado, Deus convida ele a contar estrelas, né, faria a descendência dele, né, espalhada por toda a terra e por ele abençoaria as famílias. Ele vem até Harã. Nessa região aqui, o pai de Abraão morre e ele segue com o sobrinho dele, Ló, em direção a Canaã, a terra prometida. Ele vai peregrinar nessa região e por causa da fome ele vai para o Egito, retorna para Canaã e agora a gente tem Isaac. Isaac nasce aqui, próximo de Canaã, e ele vai para o Egito, passa pela mesma situação de Abraão, né, do pai, e retorna também. E Isaac não vai muito longe, ele fica nessa região. O servo de Abraão volta até Harã para buscar uma esposa para Isaac, volta para Canaã, né, eles se casam e aqui eles têm 2 filhos. Aqui começa um processo, né, de separação. Já tinha separação Ismael de Isaac, aí nós temos agora a separação de Esaú para Jacó. Então Jacó vai ser o primogênito, né, ele vai ser de onde vai descender os demais tribos. A tribo de Jacó. Jacó vai se tornar Israel. Jacó, ele tem uma, né, experiência com Deus aqui, e na velhice dele, né, depois que José é levado cativo para o Egito, como escravo, Jacó vai junto com os filhos, né, depois que houve todo um processo de restauração, de perdão, em que José perdoa os irmãos por terem vendido ele como escravo. Nós temos agora esse povo vindo e migrando para essa região aqui, ó, que seria a terra de Gósen, mais ou menos no Egito, né?
E aqui chegamos aonde nós vamos trabalhar hoje a nossa aula, que é sobre o Êxodo, né? A respeito, a partir do Êxodo. Do Êxodo, nós vamos ter aí mais 2 aulas falando até a tomada da terra. Esse período entre, né, a tomada da terra. Aqui nós já temos Israel. Aqui nós já temos algo como um povo de Deus. Ainda não é uma nação, né, mas já é um povo separado. Então esse povo está vivendo aqui na terra de Gósen, né? Olha aqui, Ramsés e Pitom, a região onde eles trabalhavam, né, e faziam os tijolos para a construção ali no Egito. Então Deus se revela a Moisés e eles vão sair daqui em direção, esse caminho aqui ele não está muito, né? Eles vão atravessar aqui o Mar Vermelho. O Mar Vermelho, nessa região um pouco mais estreita, né? Não essa região mais larga, mais aqui acima. Eles vão atravessar em direção ao deserto do Sinai. Aqui nós vamos ter o Monte Sinai. Eles vão fazer toda essa trajetória para retornar, atravessar aqui em cima, ó, o Rio Jordão e entrar na Terra Prometida, que é Canaã. Eles poderiam ter feito essa trajetória. Em 15 dias eles teriam chegado lá. Mas Deus diz a eles assim, que se eles fossem pela terra dos filisteus, ali a região onde seria a terra dos filisteus, né, e eles vissem de imediato a guerra, eles não eram um povo de guerra. Eles eram um povo servil, trabalhadores. Né, as armas deles eram as pás que eles tinham. Né? Então nós temos aqui um povo que, se visse a guerra, eles voltariam, eles desistiriam rápido. Né? O texto bíblico diz isso. Então Deus os conduz por um outro caminho. Deus se revela a Abraão aqui no deserto, né, do Sinai, próximo aqui. É quando ele faz aquela chamada, né, para Moisés, para que ele retorne para o Egito. Olha a viagem, né? Então, essa é mais ou menos a história, né, a ideia de por onde a gente vai trafegar hoje. Tanta gente que eu fico imaginando que se eles fizessem, essa é uma pergunta que eu já me fiz, né? Sim. Se eles pegassem o roteiro direto, pelo tanto de gente que era, a hora que os primeiros chegassem, ainda estavam saindo ainda. Se vocês pensarem, 603 mil pessoas, homens de guerra, fora mulheres e crianças e animais. Nossa, uma tragédia de uma tribo. Era um pouco, bastante de gente. Era o MST do Israel. Né? Então a gente tem essa trajetória aqui. Então a gente precisa aqui, o que é importante a gente pensar? Que Sem, né, dos semitas, Sem é considerado Israel. Né? É a partir dele que surge e que nasce essa nação Israel, né, de Deus. A gente tem aí Deus se revelando durante 3 gerações. Abraão, ele faz a mesma promessa para o filho dele, Isaac. Lembra que a mulher dele era estéril, né? Aí ele tem filho, aí depois ele faz a mesma promessa para o filho dele, Jacó, né? E deixa eu ver se eu já quero chegar aqui nesse lugar onde eu quero chegar. Isso. Essas três gerações que passearam pela terra, eles não receberam a promessa, eles não entraram fisicamente na promessa. Eles transitaram, né, como nômades que eram, pelos lugares da terra prometida, por essas regiões. Estabeleceram altares ali, né, em nome de Deus. A gente falou um pouco a respeito dos altares em Abraão, um pouco sobre os demais, né? Então, isso é interessante. Desses lugares por onde eles estiveram, existem 6 lugares específicos mencionados na Escritura que eram lugares de altares pagãos, né? Lembram que eles são os cananitas ali e todo o povo dessa região, eles eram politeístas, né? Então, tinham vários deuses, se adorava tudo, qualquer coisa era motivo de adoração. Os deuses, além dos deuses gerais, tinha os deuses mais específicos para cada clã. O deus da casa, né, que eles construíam ali, os deuses familiares daquela região. Pode voltar um mapinha mais? Sim. Deixa eu ver. Esse. Volta mais um. Primeiro, esse será? aqui está a Península Arábica. Esse aqui, ó. Porque às vezes a gente esquece, mas essa região aqui da Península Arábica, ela estava sendo povoada também. Também tinha um paralelo, a gente não pode esquecer que estava sendo povoada ela
E tinha vida. Tinha vida. Aqui também eram povos de origem semita, os beduínos, são os ismaelitas, eles estão se desenvolvendo paralelo. Às vezes a gente fica e esquece só que na parte de Israel está acontecendo, a vida está acontecendo, os grupos estão se formando e as divindades que você acaba de mencionar, por isso que a Península Arábica ela é toda politeísta com divindades tribais. Sim. Da tribo. A tribo tem o seu Deus específico. Então tem o Deus da região, o Deus maior, os deuses das outras, né? Que às vezes alguém podia simpatizar e adorar aquele Deus também. E tinha o Deus específico, né? Deus daquele da clã, daquela Egito, cidade. Do Egito, depois na Grécia, tem o Deus da cidade e o Deus principal. O Egito, o Deus Ra. Tebas, Amon. Quando transferiram a capital para Tebas, criaram um novo Deus, Amon-Ra. E criaram politicamente os deuses, né? Eles criaram Deus. Eles faziam os próprios deuses, né? Era confeccionado, literalmente, né? Então, a gente tem aqui todo esse trajeto. Nessa região, né, que eu ouvi falar aqui, mais ou menos aqui da Terra Prometida, né? Dessa região aqui em que a gente vai ter a Canaã, os lugares por onde, né, Abraão, Isaac e Jacó peregrinaram, eles tiveram lugares em que Deus se revelou a eles, né? Lugares onde aconteceu a teofania, ou seja, a manifestação de Deus. Deus se aproxima do homem ali, né, nessa tentativa de relacionar-se com o homem. 6 desses lugares eram santuários antigos, né, anteriores, né, a essa época em que Israel, ou seja, os patriarcas chegaram ali. Eram bastante antigos, né? Já eram adorados nessas regiões. Siquém, Betel, Manre, Berlairoi, Manaim e Peniel. Então, cada um desses lugares, Deus se revela para cada um desses patriarcas. O interessante é que esse lugar que antes daí então era profano, né, entendido como profano por israelita, né, para o hebreu, ele se torna agora um lugar de adoração de Javé, consagrado a Javé. Mais tarde, né, Israel vai reivindicar esses lugares, porque o Deus de Israel, o Deus Javé, havia se revelado aos patriarcas, né, digamos, estabelecendo um novo mandado naquele lugar, né? Quem manda agora, então eles vão assumir esses santuários, esses lugares e dedicá-los agora a Javé, dedicá-los ao Deus de Israel, esses lugares por onde eles apenas tinham peregrinado, tá? No momento da posse da terra, eles vão ter o domínio sobre eles, reivindicar esse domínio sobre esses altares, substituindo então as divindades cananeias, né? Então, a partir de Jacó, a gente tem, né, Jacó é Israel, lá em Peniel é trocado o nome dele, temos as 12 tribos. Das 12 tribos, lembram, Levi, ele não tem herança, né? Descendem os levitas ali, a tribo sacerdotal, né? E aí a gente tem a ausência dessa tribo, aí a gente tem Manassés e Efraim. Mais uma vez, a bênção sobre o primogênito, né, invertida, né, e o filho mais novo de José herda então a primogenitura. E aí a gente vai ter a divisão das tribos, então metade, né, para Manassés, metade para Efraim, ocupando esse lugar de Levi, né, das 12. Então nós vamos ter essa divisão. O que é interessante aqui, né, que eu gostaria de continuar falando, a gente falando sobre... Bom, deixa eu já trazer o módulo 2, então, a gente vai falar do Êxodo até a conquista de Canaã, né? Moisés o assunto, né, das 2 primeiras aulas, mais especificamente. Então, a gente vai falar aqui do Êxodo até a aliança no Sinai, possivelmente hoje. Vamos tentar fazer isso, tá bem? Sobre o contexto. Então, aqui, o primeiro. O que significa conhecer a Deus do ponto de vista do Antigo Testamento? Quando a gente está falando aqui dessa questão, né, de que Deus se manifestou, dessa teofania, a gente está falando de uma revelação de Deus. E o que significa isso no Antigo Testamento? Eu queria que a gente abrisse no Salmo 103, 7. Salmo 103, 7.
aqui. Quem abriu, pode ler, por favor? Bem alto. Vai lá? Pode ler. 103:7. Isso. Ele manifestou os seus caminhos a Moisés, os seus feitos aos israelitas. Então, Deus ele manifestou os seus caminhos a Moisés e os feitos dele aos israelitas, né, a esse povo. Quando Deus manifesta os caminhos a Moisés, a gente está falando dessa revelação. Deus se fez conhecer. A palavra conhecer, né, o verbo usado ali para conhecer, nos momentos em que a gente vê, por exemplo, quando Isaac conhece Rebeca, né, falando da intimidade conjugal do casal, é o verbo iadá, né, que fala sobre não um conhecimento de saber que você é fulano ou conhecimento de uma informação, mas fala de uma experiência pessoal. Isso é conhecer, iadá. Então, é conhecer de forma íntima, de forma pessoal. Então a gente pode entender aqui que Deus ele se revela, né? Ele se dá a conhecer uma experiência pessoal para um relacionamento. E o contrário de não conhecer seria, por exemplo, Faraó no Egito. Faraó não conhecia a Deus, né? Lá em Êxodo 5, no livro de Êxodo 5, no 2. Respondeu Faraó: quem é o Senhor para que eu lhe ouça a voz e deixe ir a Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. Então o Faraó não tinha uma experiência pessoal com o Deus vivo, o Deus de Abraão, o Deus que se revelou a Isaac, o Deus que se revelou a Jacó. No final de uma das aulas, a Micaela fez um comentário, né, que eu achei bem interessante. Eu vou trazer ele de volta aqui. Ele chegou agora? Estou falando dela. Ela fez um comentário interessante, né? Esse mesmo Deus, ele não se revelou a Abraão e Abraão foi contando simplesmente para os filhos, né? E depois Isaac contando para os demais. Não. Deus se manifestou, ele teve uma experiência pessoal, né? Abraão teve, Isaac teve uma experiência pessoal e Jacó. Então ele é um Deus que era, que é e continua sendo o mesmo Deus de relacionamento, esse Deus pessoal. E o interessante é que quando eles têm aquele encontro, né, com Moisés ali na sarça, ele vai se revelar exatamente assim: o eu sou, né? Esse Deus relacional, esse Deus que é um Deus pessoal, que traz essa experiência pessoal. Como o Luizão comentou, né, antigamente a questão de quem era forte era quem tinha homens para Mais poder, filhos homens, né? cuidar do É o exército, né? E daí foi, Pequeno poderia exército. começar a cada vez mais, talvez na dele não desse Mataró, mas talvez na próxima já o povo todo se levantar contra. Né? Havia muita disputa de poder nessas regiões naquela época, né? Então era a necessidade de equilíbrio de forças. Então muitos impérios se levantavam e o outro caía, subjugava o outro. Isso era muito comum. Então aqui o Egito tinha acabado de se recuperar de uma guerra longa e difícil com Ixos. Acho que é os Ixos. Isso. Né? E eles estavam agora bem no poder. E não poderiam se dar ao luxo de dar a chance, né, de ter mais um povo agora se levantando contra eles e tomar-lhes o império. Essa era a preocupação. Qual era a ordem que Deus tinha falado primeiro lá no Éden para Adão e Eva? Multiplicar, crescer e multiplicar. E depois ele fala para Abraão, o que está na promessa lá? Aí mais numerosos. Multiplicar, de novo. E Faraó está tentando fazer o quê? Subtrair, né? Acabar com a multiplicação. Diminuir o povo, né? E aí no meio dessa situação, então, nasce Moisés, né? Acho bem interessante o nome da mãe de Moisés. Vocês lembram dela? É um nome bonito, né? Para pôr os filhos, o cachorrinho, né? Joquebetezinho, né? Joquebete. Então a gente tem aqui, né? Moisés nasce e é uma coisa interessante, olha só, as parteiras lá do Egito,
penso que seja as parteiras-chefe, né? Que Faraó não ia chamar todas elas para conversar, né? Chamou as chefes, provavelmente. Perguntou por que eles estão vivendo, não estão morrendo? Não é porque quando a gente chega para fazer o parto, as mulheres, né, dão luz muito rápido. Então a gente chega, ela já nasceu os filhos. Já. Não dá tempo, né, de tirar a vida, né, da criança, para ver se é macho, se é fêmea. Então nasce e elas escondem. Aí a gente não sabe se elas estavam falando a verdade ou se elas estavam protegendo os bebês, né? Mas a gente também vê, depois disso, então, o Faraó, ele desiste das parteiras. Ele fala, quer saber? O povo do Egito, então, que me ouve. Então vocês, povo do Egito, estão livres para matar os filhos dos hebreus, que nascerem homens. Então pense, olha só que matança, que coisa horrível. Dizimando mesmo a população ali. E aí, então... Moisés, ele era formoso, a gente leu aqui, né? Ele era belo, ele era formoso e formoso aos olhos de Deus. E aí os pais dele fazem o quê? Pegam ele, escondem ele e colocam. Como que eles escondem? Esconde e faz o quê? No cesto. Põe num cesto. Isso. E a trajetória leva até a filha do Faraó. Enquanto o cestinho que ele preparou, revestido de betume lá para não entrar água, bem bonitinho, igual um barquinho mesmo, todo um barquinho, né? Preparou o barquinho. Tem alguém que vai acompanhando e espiando para ver onde que vai chegar. Quem é? A irmã, como é o nome dela? Miriam, né? Então a Miriam vai acompanhando para ver onde o Moisésinho ia chegar. Bebezinho lá. E chegou justamente no lugar onde a filha do faraó estava, né? Se banhando ali no rio. Com as mulheres, né? As servas dela. E aí ela pega, nossa, esse bebê deve ser dos hebreus, né? Aí olha a esperteza da Miriam. Não sabia, estava vendo, passando por aqui, de repente viu que, né, um bebê apareceu. Poxa vida, né? E aí, olha, que coincidência. E aí tem mais uma coincidência. Fala, você vai cuidar dele? Então, quer que eu procure uma de leite? Eu quero. Aí ele vai lá e a mãe dele. Ela é bem boa. Já está acostumada, já quer leite, né? Vai lá. Sob medida para Moisés, né? Então Moisés vai lá e fica, né, mais um período sendo amamentado ali pela mãe, vivendo ali numa boa, com a irmã dele, tudo normal, como se nada tivesse acontecendo, né? E ele cresce agora no palácio. Olha só qual era a especialidade, né? Onde ele se desenvolveu, lá no versículo 22, que o Diego leu. Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios. Ele era poderoso em quê? Palavras. Ele era poderoso em palavras. Certo. Ele não era poderoso em palavras? Então, o que aconteceu com Moisés aqui depois? E obras, realizações. Ele era o cara, né? Vamos voltar lá no Êxodo. Vamos ver o que aconteceu com Moisés. Nada que não aconteça com a gente, né? No 3. Capítulo 3. Né? Vamos já na parte que nos interessa mais aqui. Então Deus fala no 17, vai falando, apresenta, né? Moisés fala, como que vão acreditar? Quem que eu vou dizer que você é? Ele fala, você vai dizer, o eu sou te apareceu, né? E falou isso, isso e isso. Aí ele fala, né? Então, agora no 18, no finalzinho, deixa... Não, nada a ver. Agora já estou no faraó lá, né? Eu errei no lugar aqui. Qual é o seu nome? Eu sou, enviou Moisés, Deus de Abraão, Isaac, Jacó me enviou, lembrar de direção. Isso eu acho que, se vocês acharem, vocês gritam para mim. As objeções de Moisés, no 4. Respondeu Moisés, né? Mas eis que não crerão e nem acudirão a minha voz, porque dirão, o Senhor não te apareceu. Né? Quem você quer, Moisés? Perguntou-lhe o Senhor, o que é isso que você tem na mão? Então aí ele vai dando aqueles sinais, né? O bordão,
que se transforma numa serpente, coloca a mão dentro da roupa, fica leprosa, daí tira, já não está mais leprosa, não é? Sobre a água também sangue, enfim, né? Todas essas que é derramado no chão e se transforma em sangue, são sinais. Agora o 10, leiam lá, bem alto. Alguém lê alto, bem forte, o 10. O que Moisés fala para Deus? Então disse Moisés ao Senhor: Ah, meu Deus, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. Que sem vergonha esse Moisés, hein? Olha só. Poderoso em palavras. E agora o cara não sabe falar. Não é? Foi criado em toda a ciência, em conhecimento, para ele ter realizações assim. Ele era alguém que se movia bem. Né? Não sei falar. Essa questão de gagueira, eu particularmente não acredito que ele tenha sido gago. Né? Fala gago por causa desse texto. Mas possivelmente ele fosse duro nas palavras, ríspido. Né? A maneira dele trazer e dele falar algo era talvez pesada, né? Dura. E isso poderia ser um tropeço, ele não iria conseguir convencer as pessoas por causa disso. Então essa poderia ser uma razão aqui. Mas aí Deus fala para ele: quem foi que fez a boca do homem, Moisés? Né? E daí vai falando para ele: não fui eu? Eu que estou falando com você? Eu que te fiz, eu que fiz sua boca. Se eu estou falando para você ir falar, vai falar. Não é? Moisés vai objetando: ah, Senhor, envia aquele que você tiver que enviar, menos a mim. Né? Parece a gente? Um pouco, né? Muito, né? Ah, Deus, tem certeza? Sério mesmo? Escolhe outra pessoa, né? Aí ele vai dando sugestões, né? Aí Deus fala: ó, se acendeu a ira do Senhor contra Moisés, com razão, né? Não é Arão, levita, o teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente, e eis que ele vai sair ao seu encontro, e vendo-te te alegrarás. Tu falarás e porás na boca as palavras. Eu vou ser a sua boca, né? E com a dele eu vos ensinarei o que deveis fazer. Então é como se Moisés vai ser... Deus seria para Moisés, né? Deus. E Moisés seria Deus para Arão, no sentido de trazer a mensagem. Moisés traria a mensagem para Arão, e Arão iria falar no nome dele, porque, né, Moisés objetou aqui. Desnecessário, né, gente? O cara podia se virar, podia se dar bem. Só a lista de chamada, tá? Ok. Bom, então temos aqui. Agora vamos lá para Hebreus 11. Hebreus 11. Deixa eu achar o versículo agora. Isso. Aliás, isso, 23, isso mesmo, Mari. Pode ler, por favor. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pode continuar, lê até o final que ele fala de Moisés. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus ao usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento de sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, atravessaram o Mar Vermelho, como por terra seca. Tentando os egípcios, foram tragados de todo. Isso, até aí. Obrigada, Mari. Então, você vê aqui, mais uma vez, Hebreus, né, confirmando toda essa história, falando da aparência, da beleza de Moisés, da eloquência dele, falando do chamado, o que ele teve que enfrentar para viver esse chamado. E a gente vê
Moisés ele tem uma atitude, né, que é interessante, antes dele ser o libertador. Lembra que ele era hebreu, ele conhecia o Deus de Israel, ele conhecia não em andar, ele conhecia de saber quem ele era. Mas aí, ele sabia que Deus traria o livramento e Deus iria trazer libertação, né? No versículo 1, antes que a Mari começou a ler, né? Lá em Hebreus, ele vai falar aqui sobre José. Ele fala que José, crendo na promessa, sabendo que Deus ia chegar o tempo que ia tirar o povo do Egito, pede para que levem os ossos dele, não deixe os ossos no Egito. Então, embora a gente não tenha assim, uma manifestação de Deus diretamente a José, né, além daqueles sonhos, né, e algumas falas que Deus tem, mas sobre a promessa de Canaã, José sabia e cria, mais que os irmãos dele, inclusive. Né? Então os irmãos dele sabiam também. Mas José tinha essa experiência com Deus. E ele fala então que os ossos dele deveriam ser levados. Tudo isso chegou até Moisés. Nesses 400 anos lá, a história sendo contada de pai para filho, Moisés sabia que haveria um tempo em que Deus levantaria alguém, de alguma forma Deus iria tirá-los de lá. Ele cria nisso. Né? Tanto ele cria, que aqui ainda no Atos 7, que a gente leu até um determinado trecho, né? No versículo 24. Aliás, o 23. Depois que fala que ele é poderoso em palavras e obras. Quando completou 40 anos, Moisés completou 40 anos, veio-lhe a ideia de visitar os seus irmãos. Ou seja, ele viveu como um egípcio durante 40 anos. Aí ele decide ir visitar os irmãos hebreus dele. Vendo um homem tratado injustamente, tomou-lhe a defesa e vingou o oprimido, matando o egípcio. Né? Então, algum dos irmãos dele, os escravos, digamos que fosse algum daqueles que eram responsáveis, né, por cuidar dos trabalhadores ali, estava maltratando o hebreu. E aí Moisés, eu citei José aqui, Moisés vai e mata o egípcio para defendê-lo. Né? O 25. Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele. Moisés sabia que havia um propósito para ele. Que ele havia escapado daquela matança não era em vão. Que apesar dele estar num lugar, terra estrangeira, dele estar naquele palácio, dele ter tudo aquilo, não era aquilo que era o propósito de Deus para a vida dele. Deus tinha algo para ele. Deus havia colocado já algo no coração dele. Eles, porém, não compreenderam. Né? Os hebreus ali não compreenderam o que Moisés quis fazer. Não compreenderam que ele deveria libertar Israel. No dia seguinte, aproximou-se de uns que brigavam e procurou reconduzi-los à paz, dizendo: homens, vós sois irmãos, por que vos ofendeis uns aos outros? Mas o que agrediu o próximo repeliu, dizendo: quem te constituiu autoridade e juiz sobre nós? Acaso queres matar-me como fizeste ontem ao egípcio? A essas palavras Moisés fugiu e tornou-se peregrino na terra de Midian, onde lhe nasceram 2 filhos. Então, Moisés vê que ninguém entendeu nada, que Deus tinha um propósito, Deus tinha um chamado na vida dele, Deus tinha algo para ele. Né? Tá vendo? A gente tem algo de Deus. Se a gente tenta convencer as pessoas disso, na nossa força, isso se volta contra nós. Né? Tudo aquilo que, ainda que seja legítimo, que eu tenho um chamado de Deus, e eu tentar construir sozinho, eu vou ter que dar conta de manter aquilo. Eu ouvi isso, achei super interessante. Se eu abro e forço abrir e entrar por uma porta, que não é a porta que Deus tem para mim, eu vou ter que dar conta de manter essa porta aberta. Isso é desgastante, isso é cansativo. Né? Isso traz peso. É Deus que precisa abrir a porta, porque a porta que Ele abre, ninguém fecha. Ele sustenta a porta aberta até o fim. Né? A porta que Deus abre. Então não adianta eu forçar essa entrada. Então, a gente vê aqui que Moisés, ele tinha isso no coração dele, só que foi do jeito errado. Ele queria que eles vissem que ele era o escolhido, mas não era daquele jeito. Então ele foge, mais 40 anos no deserto. Ou seja, ele já está com cerca de 80 anos, quando Deus fala com ele lá no meio daquela sarça. Né? Moisés como libertador. Né? Então quem era Moisés? A gente está falando como começou. Né? Uma promessa, Deus tinha uma promessa, foi trazendo e chegou a Moisés. Moisés sabia disso. Agora, quem era Moisés e onde tudo, o lugar onde as coisas começaram de fato a acontecer? Lá no deserto.
lá naquele lugar, né, inóspito. Agora, além de não ter toda a pompa e a riqueza e os benefícios que ele tinha no Egito, Moisés agora tem, né, que viver de uma forma mais simplificada, né, no meio de um outro povo, os midianitas, né, que eram parentes, sim, né, e de onde descende o sogro dele, inclusive, né. Ele vai lá e ele casa, né, é Zípora, né, casa com a Zípora e tem 2 filhos com ela. E aí agora ele está lá no meio do deserto e aí a gente vê o que vai acontecer, né, enquanto Deus vai falar com ele no meio daquela sarça. Essa revelação de Deus na morte dos primogênitos, quando Deus protege os primogênitos de Israel, visto que Deus já havia dito, Israel é meu. Então Deus protege. Como é que eles protegem? Vocês lembram lá do que acontece? Tem que sair instruções, né, com relação a isso. Colocar o sangue, né? Então, mas antes disso, é isso mesmo. Mas qual a orientação que Deus fala? Tá pegando? Matar Um cabrito por família, né? Tinha que ser comido com o quê? Qual que era o acompanhamento desse prato? O cardápio. Qual que era? Ervas amargas. Delícia. O que mais? E pão sem fermento, né? Sem ser levedado. E como que eles tinham que comer esse cordeiro? Todo. Não podia deixar nenhuma parte. Pense. Por isso que era por família, né, gente? Ainda bem que as famílias eram grandes. As famílias eram grandes. Todo ele. Não dá para comer parte do cordeiro. Entende? Olha só isso. Precisamos comer o cordeiro todo. Não dá para aceitar uma parte do sacrifício de Jesus como cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou eu como o cordeiro todo, ou eu recebo ele inteiro na minha vida, ou não dá para ter só uma parte. É todo ele. Né? Como que eles tinham que estar arrumados em volta da mesa? Que jeito que era? Vocês lembram? Prontos para partir. Prontos para partir. Isso significa que eles comeram? Vestidos. Mochila, né? Cordão, espada, se tivesse. Prontos para partir imediatamente. Não só partir imediatamente. O que isso fala sobre nós? Prontidão. Estarmos prontos. Para quê? Para sair de um estado de morte para começar uma nova vida, uma Assim caminhada que- com Cristo. Assim que teve tudo, né? Quando você falou, comeu tudo, você já fica pronto, porque daí já é mudança. Né? Isso. Mas isso garantia que o anjo da morte não ia matar os primogênitos? Comer o cordeiro inteiro? Não. O que garantia? Era o sangue. Porque quando o anjo da morte passasse e visse o sangue, ele não levaria. Deus protegeria. Deus cuida. Eu gosto disso, já falei isso algumas vezes aqui, né? Eu ouvi um testemunho uma vez de uma pessoa ex-satanista e ele falava que, né, é comum para o satanista ele ir no cemitério e até comer cadáver e coisa assim, né? Violar e fazer alguns rituais ali. E ele era ainda iniciante, foi uma das primeiras vezes que ele foi, e quando ele chegou lá, o demônio que falava com ele, que era a entidade que falava com ele, quando ele escolheu, ele foi mexer no túmulo e falou, esse não. E ele achou aquilo estranho. Mas por que esse não e o outro sim? Esse nós não podemos tocar. Só tinha pó ali, gente. Osso. Né? Mas Deus guarda até os ossos. Entende? É dele. O que é de Deus é dele e o maligno não toca. É dele. Então, quando ele age legalmente. Porque nós às vezes damos oportunidade, acreditamos nas mentiras que ele nos fala. Mas o que é de Deus, Deus guarda o primogênito, ele guarda pelo sangue de Cristo. Quando ele olha para nós, a Andréa Vargas fala isso, ele sente o cheiro do sangue. O cheiro do sangue de Jesus. E quando ele sente o cheiro do sangue de Jesus, né, ele nos aroma, ele nos recebe, ele nos aceita, ele nos guarda, nos protege. Ah, esse é meu. Esse é meu.
Então você é dele. E se Satanás está dizendo algo para você, assim como o faraó, né, colocando um jugo pesado, ainda mais do que já estava, né, te levando à exaustão por causa do trabalho, por causa da rotina da vida, para tirar a sua atenção, para que você não tenha tempo para adorar a Deus, lembra-se que você é dele, você pertence a ele. E você é maior do que faraó. Para ele. Né? Então a gente tem aqui essa relação, né, a Páscoa. Então essa era a forma com que eles precisavam... Ah, que legal, parece que fui eu que fiz isso, né, gente? Não foi? Efeitos especiais. Ixi, negócio, coisa esquisita aqui, hein? Olha lá, com amarelão. Como chama? Hepatite C? Não. Acontecem alguns conflitos, né? Olha lá. Os conflitos do povo. Problemas no deserto. Alguém aqui já passou por algum deserto? A gente usa essa metáfora. Que pergunta é essa? Já todo mundo chorou aqui. Na pergunta já Quem já saiu? Quem já saiu, conta como que eu gostei. Como que é lá, gente? É confortável? É lá confortável? Não é? É meio ruim, né? Mas a gente vê no texto que uma coluna de fogo, né, caminhava diante deles durante o dia, né, durante a noite, e durante o dia uma nuvem, né, guiando eles pelo deserto, guiando eles pelo caminho. Interessante que na hora da travessia, né, então o povo vai pressionando o faraó e tal, até que o faraó quer saber, depois vai todo mundo embora mesmo, né, e sumam daqui logo, pegue tudo. E aí todo mundo dá tudo que eles querem, realmente eles despojaram os egípcios, né. E aí quando eles chegam ali, né, depois de uma certa caminhada, com aqueles animais, aquela galera, as criançadas, todo mundo indo lá, parou no mar, né, vermelho ali à frente, naquele desenho que a gente viu ali da Península do Sinai. Chegou diante do mar, não tem o que fazer. Aí a palavra fala que o anjo do Senhor que estava à frente deles guiando, passa lá para trás, vai lá atrás. A nuvem que estava diante deles também, vai lá para trás. Para quê? Diante do mar. Para segurar os egípcios, impedir que eles os vissem, os tocassem. Deus os estava protegendo. É interessante a palavra que em vários momentos em Salmos, né, em alguns dos profetas, ele fala que ele é a nossa retaguarda, ele é aquele que vai à nossa frente, ele é a nossa direita, ele é a nossa esquerda, entende? Ele é a nossa destra. Não tem um lugar onde a gente se esconda de Deus, onde a gente possa estar distante do cuidado, da proteção dele, né? Percebe? Se o problema está atrás, ele vai lá atrás. Se o problema está na frente, ele está à frente. Se é para cá, ele está aqui, ó, né? E aí, quando eles param diante do mar, Moisés fala, calma galera, porque aí eles falam, você trouxe a gente até aqui para morrer, não tinha túmulo lá no Egito no suficiente pra gente? Talvez não, né, que era uma galera, mas sei lá. E aí Moisés vai orar, né, calma, Deus vai fazer alguma coisa. E Deus, não dá nem tempo do Moisés, cara, manda esse povo marchar. O que você está fazendo? É hora para orar agora. É atitude. Pega esse bordão que você tem e abre esse mar. E vocês vão passar. Né? E aí, o que acontece depois? O que eles passam? E afoga todo mundo ali. Vocês assistiram o filme do Êxodo? É bacana, né? Interessante a leitura, né, da pessoa que fez ali. Pra gente imaginar assim. Né? Afogou todo mundo ali. Ficou tem um cântico, né? O cavalo e o seu cavaleiro. Então Deus é todo poderoso. Ele é um general de guerra. Né? A gente vê Deus aqui como aquele que vai à frente do seu exército. É Ele quem vai conduzir o exército dele. Né? Então a gente tem essa travessia. Só que aí acontece um probleminha. Eles estão lá faz 3 dias andando no deserto, depois de passar o mar. Cantaram, saltaram, dançaram, Miriam com o tamborim, tararará, e Deus, aleluia, grande, todo poderoso, forte, né? O vencedor, 3 dias com sede. Vamos ver lá o que eles falam. Alguém abre.
15, 22, 24, o outro pessoal abre 16 e outro 17. Vai lá. Quem abriu o primeiro já pode ler. Fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Afinal, acharam a Mara. Todavia, não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo... Contra quem que o povo murmurou? Moisés. E a ofensa foi contra quem? Deus. Ah. Sabe quando fala a respeito de autoridade na Bíblia? Sobre honrar os líderes, né? As pessoas a quem servimos? Ele está falando sobre isso aqui. Toda ofensa que nós fazemos contra as autoridades que estão sobre as nossas vidas, por menor que seja, nós estamos ofendendo a Deus diretamente. A ofensa contra Deus. Talvez a rebeldia direta, imediata, talvez eu estou falando mal, estou criticando, estou julgando as atitudes, né? É contra o líder. Mas o pecado é contra Deus. A ofensa e a murmuração é contra Deus. Tá? Vai lá, o próximo versículo lá. Murmuraram de novo. O que aconteceu? Ali, no deserto, todos eles começaram a reclamar contra Moisés e Arão, dizendo assim: teria sido melhor que o Senhor tivesse nos matado no Egito. Lá nós podíamos pelo menos nos sentar e comer carne e outras comidas à vontade. Vocês nos trouxeram para este deserto a fim de matar de fome toda essa multidão. Quem são os vocês? Que ele tá falando? Arão e Moisés, né? Agora o Arão está no bando junto ali. Olha só esse povo. Qualquer semelhança com a gente é uma coincidência só, né? Um pouquinho mais andando, agora eles têm fome. Né? O mesmo Deus que fez o milagre da água não pode fazer o milagre da comida. Aí Deus dá um maná para eles. Vocês sabem, lembram o que significa maná? Hã? A palavra. Vocês lembram? Eles olharam aquele negócio ali e falaram: que é isso? Maná é isso? Que é isso? Que é isso? Essa coisa. Né? Tava ali guardadinho, né? Fresquinho. E aí Deus fala para eles que não pode guardar para o dia seguinte, porque dá bicho. O que eles fazem? Lógico, né? Claro, o povo obediente, né? O povo que confia em Deus, não é? Apegado a Ele, já teve a revelação do poder, não é? Olha só. Depois, mais uma vez, falta água. Olha lá, o 17:3. Um pouco mais adiante, lá no outro deserto agora. Mas o povo estava com muita sede e continuava reclamando e gritando contra Moisés. Eles diziam: por que você nos tirou do Egito? Será que foi para nos matar de sede? A nós, aos nossos filhos e às nossas ovelhas e cabras? Que povo legal, né, gente? Olha só. É só gente boa, né? Gente, a gente faz isso, sabe? A gente faz isso com os nossos pais. A gente faz isso com, às vezes, o marido, a esposa. A gente faz isso com o chefe. A gente faz isso com os nossos pastores, com os nossos líderes. Como é difícil pastorear alguém, como é difícil educar um filho, né? Como é difícil ensinar, como é difícil. Olha o que essas pessoas suportam diariamente. Olha só, como é que Deus é com ele, né? Deus é com ele. Deus não deixa de lado, Deus protege os seus, Deus cuida, né? Ele chama, dá a capacidade, dá o treinamento, né? Ele unge, protege, defende os seus. Ok, esses são alguns dos conflitos, né? Daqui a pouco eu vou voltar a uns textos aqui para a gente ler. Sobre a aliança do Sinai. Lembram que a aliança que Deus fez com Abraão lá, passar pelas partes dos animais, com fogo, é uma aliança incondicional, irrevogável, né? Ou seja, ela não tinha uma condição para ser cumprida. Ela iria ser cumprida porque Deus se comprometeu consigo mesmo. E Deus pode jurar por si mesmo que ele não vai mudar, não é? É irrevogável, ou seja, não pode ser destruída. Porque Deus até o fim vai honrar essa aliança. Ainda que honrar seja
no final, enviar algumas pessoas para o lugar onde ele não gostaria, chamado inferno, porque foi feito para o diabo e seus anjos, mas ele vai honrar as escolhas delas, caso queiram, né, decidam dessa forma. Aqui no Sinai a gente tem uma aliança condicionada. Por que ela é condicionada? Porque é o povo que se compromete com Deus. Olha o povo se comprometendo, gente. Êxodo 19, 8 e 24, versículo 3 e versículo 7. Êxodo 19, 8 e Êxodo 24, versículo 3 e 4. Da teologia e da ética de Israel. É daqui que vem essa legislação de Israel, né? O decálogo, as 10 palavras ou os 10 mandamentos que Deus estabelece ali. Então os primeiros dizem em relação a Deus, os últimos 6 em relação ao próximo, né? Uma outra coisa diferente um pouco dos 10 mandamentos, é no capítulo 24, a gente viu ali aquela reiteração da aliança, os estatutos, as ordenanças, faz parte do livro da aliança, que trata de alguns casos específicos, né? Direito de propriedade, né? Como que eu vou adquirir uma terra, como que eu vou viver nela e qual que é o direito do outro, todas essas relações, a forma de adorar esse Deus, que tipo de culto Ele quer que nós prestemos a Ele, que tipo de sacrifícios nós temos que fazer. Aí nós vemos o livro de Levítico, por exemplo, né, com toda uma explicação relacionada a como ser uma nação sacerdotal, como ser uma nação santa, né? Então são os regulamentos, deveres e a manutenção dessa aliança. Como que eu vou continuar sendo aliançado e manter a minha parte dessa aliança agora com Deus? Como eu vou honrar Ele, né? Eu vou pedir para que a gente abra 1 Coríntios 5, alguém pode abrir? 7 e 8. 1 Coríntios 5, 7 e 8. Outra pessoa, 1 Pedro 1, do 18 ao 20. 1 Coríntios 7, 8 e... Pode abrir, ler o primeiro. Por isso, celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Vendo aqui essa relação da Páscoa, né? Jesus é o nosso cordeiro pascal. Nós devemos viver essa vida com asmos, né? Os pães sem fermento, da sinceridade, da verdade. E não fermentado, ou seja, cheio de malícia, cheio de pecado, cheio de mal, cheio de levedura. Né? Então, essa é a relação de Jesus agora como nosso cordeiro pascal. Você sabe, do mesmo jeito que Deus Todo-Poderoso destruiu o exército de Faraó, né, e se mostrou todo-poderoso no meio daquela nação, enfrentando aquelas divindades pagãs, Jesus, o nosso Deus, Ele fez isso por nós, nos trazendo libertação a partir do sangue dele naquela cruz. Né? E lá a palavra diz que Ele despojou os principados e potestades e os expôs publicamente. Entende? É uma outra dimensão agora que a gente vive. Nós não estamos sob domínio de Faraó, de Satanás, porque não estamos debaixo do pecado. Mas agora temos esse processo de libertação. Só que aí Deus também nos deu estatutos e a aliança e a forma como nós devemos andar. Né? Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Aquele que me ama, me obedece. Né? Aquele que se relaciona comigo. Então o chamado de Deus para nós hoje é esse. É de andar na obediência, guardando a vontade, agradando a Ele. Né? Prestando esse culto diário a Ele. Pode ler o 1 Pedro, a gente vai encerrar com esse texto 1, do 18 ao 20. Pois vocês sabem que não foi por meio das coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo,
como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Então, o Jesus, o Cristo, que se revelou a nós. Então, nós somos salvos a partir da vida, da morte dele, vida e morte dele, e ressurreição. Né? Ele nos deu essa nova oportunidade de vida. Do mesmo jeito que o povo foi batizado ali, né, no Mar Vermelho, nas águas atravessando, nós somos batizados, mergulhados em Cristo, para dentro de Cristo, no corpo de Cristo, hoje. Então, essa é a proposta de Deus para nós. E por fim, né, eu queria que a gente pensasse, visse aqui o que esse conhecimento de Deus, né, deve gerar em nós. Vamos ler esse texto aqui? Deus se manifesta. Aconteceu que ao terceiro dia, ao amanhecer, houve trovões e relâmpagos sobre o monte. E uma espessa nuvem, um sonido de buzina muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. Moisés levou o povo para fora do arraial, ao encontro de Deus. E eles puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. E a sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. O que isso aqui faz você pensar? Que palavras podem descrever? Ou que palavra isso daqui? Hã? Okay? O que isso causa no homem? O que isso causou provavelmente neles lá? Pavor, temor, medo. Então, é esse temor desse Deus grande, todo-poderoso, que precisa estar dentro do nosso coração. É isso que vai nos impedir de nos render às cebolas do Egito. Né? De nos trazer à memória de volta aquilo que a gente vivia antes naquela vida anterior. É o temor, é o pavor, é esse Deus todo-poderoso. Ai, medo de Deus para mim, para o inferno? Não e também. Entende? A própria Bíblia ensina isso, né? Não temam os homens que podem matar o corpo. E temer aquele que tem o poder de destruir o corpo e lançar a alma no inferno. Muito do que hoje tem acontecido na nossa sociedade, no meio da igreja de Deus, é porque nós temos perdido o temor de Deus. Quem de fato Ele é. O mesmo Deus que é amor é juízo. O mesmo Deus que é justo é bondoso. São facetas do mesmo Deus. Se Ele precisar agir com amor, Ele vai agir. Se Ele precisar agir com juízo, Ele também vai agir. Mas nós não podemos perder essa dimensão da grandeza desse Deus. Assim como Ele se revelou naquele lugar, tirando e libertando o povo dele da escravidão. Né? Trazendo essa separação de quem é o primogênito dele, de quem ele guarda. Isso também deve trazer um assombro no nosso coração. Sobre quem é esse Deus que nós servimos, diante de quem nós estamos.